Graça e paz nesta manhã de sábado, 4 de novembro de 2023. Confessando com a nossa boca a vitória que já veio para o nosso coração. Nós temos aqui dentro do nosso coração um altar, onde aqui foi plantado um amor, um perdão, uma paz, uma alegria no nosso coração, que é o Espírito Santo, que nós não precisamos buscá-lo, temos que vivê-lo dentro de nós, porque a sabedoria de Deus está no nosso coração, está aqui nesta manhã para entendermos mais uma das palavras do Espírito da Verdade que veio nos ensinar o Senhor Jesus, o grande profeta que hoje está no nosso coração e nos ensina esse grande amor, esse grande perdão. Somos aqui um milagre nesta manhã, para entendermos que essa palavra ela é viva e eficaz, transforma uma vida e traz paz para o nosso coração. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Então, meu amado irmão, o que é o diabo hoje, no século XXI, antes da cruz, né? Tudo que falavam lá sobre ele, né? Que os judeus usavam muito essa palavra diabo, né? Então, quando se manifestou o Filho do Homem, 1 João capítulo 3, versículo 8, foi para destruir as obras do diabo. Então ele veio para isso, para ir para a cruz, morrer pelos pecados dos judeus, tirar a transgressão da lei e trazer o juízo contra os judeus, que já havia sentença contra eles no primeiro século. Estamos no século XXI, tudo aconteceu lá, para que aqui você viesse entender que foi tudo consumado. Quando ele foi na cruz, João capítulo 19, versículo 30, ele falou: Pai, está consumado, consumou toda a obra, a lei da Torá, toda consumada, que eram 613 mandamentos, ele consumou todos, trouxe evangelho, trouxe paz, amor em nossos corações. Então tudo aconteceu lá no século I, né? No primeiro século aconteceu, e aqui estamos no século XXI, temos que reinar em vida e viver em perfeita vitória, como fala Romanos capítulo 5, 17. Senão não vamos viver assim, vamos viver sempre atribulados, sempre depressivos, sempre solitário. Por quê? Jesus não veio ainda. É o que os evangélicos falam, e muitos falam também no mundo secular, mas só que ele já veio. Veio na primeira era de Cristo. Hebreus 9, 26 informa que ele já veio para aqueles que o aguardaram para a salvação. Hebreus 9, 26 ao 28. Então aqui, a destruição desse ser que não é espiritual, tá? Esse ser, ele é carnal, ele é o nosso corpo que nos veste, né? Então aqui, entendemos assim, ele teve que matar esse corpo na cruz, Romanos 6, 3 e 4, para que eu entendesse esse mistério que eu estava oculto e hoje é revelado no meu coração. E 3, 5 de João ali, temos que nascer de novo da água do Espírito. Agora, quanto ao batismo da água, né? Não fica na água do pastor, não fica na piscina dele. Fica lá na cruz, ficou na cruz, porque foi tudo consumado lá e ele trouxe paz de Espírito para nós. Entendemos assim. Então aqui, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos, né? Quem são os filhos judeus? Tem participação comum de carne e sangue. Deste, também ele, igualmente participou de quem? Jesus de Nazaré. 1 João 3,8, para que se manifestou ele, para destruir aquele está. E Paulo escreveu para que você entenda. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então ele livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então eles eram escravos lá. Quando cheguei no século XXI, você vai ler Gálatas 4:21 em diante, ali existe filho da escrava e filho da livre. Então o pastor prende o filho da escrava, que é Ismael, nas igrejas, e os da livre são aqueles que é de Isaac. Como eu, no caso, né? Eu estou livre, congrego na minha casa há 8 anos aqui, eu participo, né? Das palavras espirituais para trazer, para que as pessoas entendam. Eu estou aqui para discernir a palavra e fazer entender que o que temos aí nas congregações hoje, né? É um falso evangelho. Não é o evangelho de Romanos e Hebreus. E Mateus, Marcos, Lucas, João é livro histórico. Ele conta a história de Jesus de Nazaré, que foi para a cruz, citou e trouxe vida à igreja. Então aqui ele destruiu, né? Essa
essa vida na cruz, que era o corpo dele junto com o meu, com o seu, para trazer um novo homem, um novo ser, para estar aqui nesta manhã, entendendo esse mistério que eu trouxe estava oculto e hoje revelado aos nossos corações. Então aqui Tito, capítulo 1, versículo 14, né? E não se ocupe com fábula judaica. Vê que o diabo era uma fábula. O que é uma fábula? Uma mentira não existe. É o corpo de carne que mente. Todo homem ele mente. Então ele precisa ser ensinado a não mentir, a falar a verdade. Todo pastor que roubou na política, ele não falou verdade, falou? Nenhum deles falava a verdade. Todos mentiram. Por quê? A mentira é da carne. Como a carne minha está morta, quem fala aqui é o Espírito. Fala a verdade para que você entenda as palavras do Espírito da verdade. Então aqui no 15, todas as coisas são puras para os puros. Todavia para os impuros e descrentes, eles são descrentes. Os evangélicos, tá? Não todos. Muitos são descrentes. Para os descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos, porque eles veem o diabo nos católicos, eles veem o diabo nos espíritas, por isso que eles fazem essa algazarra toda aí, sensacionalismo, para poder expulsar aquilo que não existe, aquilo que Deus matou na cruz, ele quer expulsar, por quê? Lucas 13, 31 e 32, Herodes queria matá-lo, já quando ele nascera, ele cresceu, né, em inteligência, e aí Herodes manda um recado para ele no 31, 3:31, diga para Jesus que eu vou matá-lo. Mas ele responde a Herodes, no 32, ele fala, vá lá, diga a essa raposa, que hoje e amanhã eu expulso o demônio com o enfermo. E no terceiro ele termina. No terceiro terminou. Por quê? Ele expulsou sexta e sábado, no domingo ele terminou, matou. Não existe isso hoje, para que as pessoas possam ficar aí com medo do diabo, medo do inferno, com medo de tudo que o pastor fala na igreja ali. Não, essas coisas não existem, abençoado. Você tem uma fé inabalável. Então, no 16 aqui, no tocante a Deus, professa conhecê-lo. Entretanto, negam por suas obras. Então, eles querem fazer as obras que Jesus já fez na cruz. 63 mandamentos da lei da Torá, ele completou todos e trouxe uma paz de espírito para nós. E por isso é que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então Deus reprova esse povo. Por quê? Você lê Mateus 7, 21, 23, ali ele falou. Os homens antes da cruz lá, pastores, aqueles que estavam lá, os religiosos. Né? Quando Jesus prega Mateus, Marcos, Lucas, João, é para os religiosos. Então ele falou assim, batendo na porta, que falou assim, eu expulsei demônio e curei enfermo. Mas ele falou que eu não vos conheço. Por quê? Vocês praticam a iniquidade. Porque a iniquidade terminaria na cruz. Ele tiraria a iniquidade do povo judeu, acabaria com aquele pecado que lá havia, os justos levantariam, os injustos pagariam por aquilo que eles cometeram, e os juízos para os judeus. 1 João capítulo 3, versículo 4, 5, 6. Tudo aconteceu lá. Então aqui no Colossenses 2, do 12 ao 15, então sendo sepultado justamente com eles no batismo da cruz. Está vendo aqui 2:12, batismo da cruz, no qual igualmente foi ressuscitado mediante a fé, ao poder de Deus que os seus dos mortos. João 11:25, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Acabou. Você hoje ressurgiu dos mortos, para que pregar a verdade do Evangelho. 13. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas agressões, vós outros de lá, os judeus, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e delitos. Perdoou todos lá, que haviam antes da cruz, para depois da cruz, o que você praticar é uma obra da carne, porque aqui é o ministério do Espírito Santo, aqui você está no Espírito, você aqui não é um corpo de carne, você é um Espírito aqui, revestido de corpo de carne, para que você ande aqui em Espírito e em verdade. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que nos era de ordenança, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravou na cruz. Então ele cravou na cruz, todas as dívidas ficou lá. Você não tem dívida para com Deus hoje. O que o pastor vai te falar é que você tem dívida para com ele, porque você tem que dar dinheiro para Jesus. Jesus não quer dinheiro, ele não está aqui para gastar dinheiro, quem gasta é o pastor. Então se você não abrir o olho, você é enganado, porque o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Mateus 23, ele fala que eles davam o dízimo do cominho
da hortelã e do endro, porque era alimento, não era dinheiro. Agora transformaram o dízimo em dinheiro, já para enganar o pobre coitado que ganha aí 1.300 e tem que dar 130 para o pastor. Eu já dei muito na minha vida, né, essa parte que cabe, o dízimo que eles cobram, né? Se você ganhar 1.300, tem que dar 130. 15. Despojando o principado da potestade, publicando os depresos e triunfando dele na cruz. Então ele triunfou dele na cruz, expondo lá, né, aquela fábula que era o diabo. Então o nosso corpo de carne, ele nos prejudica muito. Nós e a nossa família. É do céu no inferno. Eu falei já aqui no meu testemunho, né, que eu era botafoguense doente. E agora, nessa quarta-feira, aí eu deixei isso de lado um pouco e fiquei na minha. E aí, tudo no céu. 3-0, Botafogo. Daqui a pouco o Palmeiras virou. Então, 4-3. Então, saíram do céu e foram para o inferno, né? Os botafoguenses. O Palmeiras não, saiu do inferno entrou no céu. Você vê que tudo é aqui embaixo, abençoado. Nada é lá em cima. Lá em cima, tiramos como anjos. Temos um corpo igual ao do Senhor Jesus. Assim ele fala na palavra dele. Temos que ler a Bíblia e entender o que diz a palavra do Senhor, em espírito e verdade. Então ele passou lá no meio dos Gadarenos, Mateus 8:28, e ele estava prestes a ir para a cruz, e aí falaram com Jesus: já viés, Senhor, nos atormentantes do tempo? Né? Ele ia para a cruz e mataria ele. Já sabiam tudo isso. Agora o pastor aqui não sabe que ele matou o diabo, porque o próprio diabo aqui é o pastor que comete um culto de feitiçaria. Ele ali faz um culto de feitiçaria, então ele tem gritaria, muita coisa ali que não... Deus não adota isso, porque são outros deuses. Então Deus já falaram lá em Deuteronômio 18:25, né? Do 9 a 25, Deuteronômio 18, do 9 ao 14, que não procurássemos uma cartomante, um feiticeiro, né? Um agoreiro, um curandeiro, um encantador, porque o pastor é um encantador, ele é um ator. Então ele ganha dinheiro para sobreviver, né, às custas daqueles que não entenderam a graça. Então é bom que você entenda a graça, para que você saia da mão deles e dê um like nessa mensagem, para que essa mensagem possa crescer no coração de cada um que crê. Entenda que você é abençoado, mas que vencedor. Não precisa de um pastor nem de um padre, porque o teu pastor é o Cristo, está no teu coração e te ensina as mensagens que te liberta. Ouça, Deus não te esqueceu. No dia a dia Ele é com você. A noite chega, Ele está no teu coração. Ele é amor, Ele é perdão. Deus não te esqueceu. Todos os dias conosco Ele está. Ele diz que jamais vai nos deixar. Deus não nos esqueceu. Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Então, meu amado irmão, Ele não te esqueceu. Ele está dentro do teu coração. 3:5 de Hebreus, ele falou: jamais te Deus, jamais te abandono, porque está no teu coração, está na tua vida. Ele te ensina as palavras do Espírito da verdade, para que você possa entender esse mistério que outrora estava oculto e hoje no teu coração, esse amor, esse perdão. Que nós tenhamos um salmo maravilhoso, meu Pai, graças a Deus.